Paz do Senhor, você que nos acompanha, nós estamos aqui hoje, bate-papo com o nosso pastor Geniel. E a gente vai conversar um pouco sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa lição 13 da nossa EBD. Eu vou ler para que você acompanhe em sua casa o texto do dia que se encontra lá em Mateus 24, 27, que nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A síntese da nossa aula de hoje nos diz o seguinte: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Amém? Então, a gente vai conversar agora com o nosso pastor a respeito disso, a respeito do que a gente precisa entender, sobre a segunda vinda de Jesus, que a nossa fé ela precisa estar viva, ela precisa estar ativa, porque as coisas deste século, as coisas deste mundo, todo dia eles querem nos enganar, querem abater a nossa fé, e a gente precisa estar constante para que a gente possa estar preparado para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a paz do Senhor, eu quero agradecer a audiência daqueles que vão assistir, e essa audiência, quando eu falo isso, é a propagação do vídeo, e os questionamentos que serão feitos, postados. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos passando por um momento crítico, onde muitos estão abalados emocionalmente, muitos estão colocando a sua fé em risco, e nós estamos vendo algo interessante. É que mesmo nós dizendo que nós somos crentes em Cristo Jesus, ao mesmo tempo nós estamos deixando nos levar por algumas mensagens que distorcem a verdade e nos causam um pânico. E aí o Senhor já vem dizer para mim e para você que nós deveríamos entregar para Ele toda a ansiedade. Essa ansiedade nós temos que entregar para o Senhor. Isso significa você ficar em paz, você ficar em segurança, pois a palavra do Senhor é fiel e justa para se cumprir. E hoje estamos na Escola Bíblica Dominical. É o 13ª lição, onde fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesta manhã, Jéssica, nós não viemos traçar a ressurreição aos seus detalhes, mas nós viemos falar da questão da ressurreição de Cristo pelo fato de você crer ou você não crer. É interessante que o texto bíblico da vossa lição, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 19, ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vocês entenderam esta mensagem? Eu creio que piamente Paulo não foi ignorante, porque a palavra de Deus nos trata, quando Pedro afirma que este evangelho, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo não se vangloriou pelas revelações recebidas, antes transferiu toda a honra, glória, louvor ao Senhor, que é bendito para sempre. Eu quero te chamar a atenção nesta manhã.
Você crê na ressurreição de Cristo Jesus? E aí, Jetson? Amém, eu creio. O Jetson disse que crê. E você crê? Porque se você não crê, você será piamente abalado pela circunstância que está nos cercando nos dias presentes. O cristão, ele tem que estar, conforme a palavra de Deus nos afirmou sobre esta leitura, o que ela está afirmando para todos nós? Que aquilo que você recebeu sob palavra, a Bíblia Sagrada, ele está afirmando que aquilo que você recebeu, mas não creu, então a sua fé, ela é vã no Senhor. Porque se não houve a ressurreição de Cristo, então tudo o que você fez até agora é vão. Foi imprestável, ou seja, de valor nenhum. Se você não crê na ressurreição sob promessa da parte de Deus, o que diz as Escrituras, tudo que você fez, tudo que você pregou, tudo que você exercitou, dizendo que foi pela fé, tudo isso foi em vão. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, sob esta palavra, temos que crer de todo o nosso coração, quando ele escreve aos Tessalonicenses, dizendo que a vinda de Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, que não sejam ignorantes, porque a respeito daqueles que dormem, porque que quando Cristo voltar, eles que dormem ressuscitarão primeiro, porque Cristo é a primícia daqueles que dormem, ou seja, a sua ressurreição nos garantiu a certeza que os corpos seriam ressuscitados e transformados segundo a semelhança do corpo de Cristo. Então, meu irmão, você que nos ouve nesta manhã, se a sua fé naquilo que afirma o apóstolo Paulo sobre a ressurreição, digo, se ela estiver abalada, então tudo que você fez, tudo que eu fiz, foi vão nesta terra. Gerson, o que tu me diz ainda, Gerson? Amém. Amém. A gente precisa entender que a ressurreição, ela foi a vitória mais importante que o Senhor teve e é a vitória mais importante que Ele nos concede. Sim. Porque é através da ressurreição dele, né, que a gente alcançou também a nossa salvação, através do sacrifício e também após a ressurreição. Porque, como o Senhor falou, não faria sentido, tipo, Jesus morreu, acabou a história. Não, Jesus realmente morreu. Ele foi açoitado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a gente precisa crer e a nossa fé precisa estar alimentada nisso, que Jesus ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Amém. É interessante que a sua lição, o comentarista da sua lição, ele vai dizer que a igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou um call center religioso, ou seja, uma igreja para cada fim. Se você tem isso em mente, você está com a sua fé sob negócio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se Cristo é o mesmo para todos, então por que fazer do mundo espiritual negócio? É por isso que Cristo Jesus chegou ao templo, ao santuário, e eu ministrei uma palavra sexta-feira que toca um pouquinho a respeito da nossa responsabilidade com o santuário, prédio, casa, né, espaço físico, parede, porque tem muitas pessoas que fazem a ênfase apenas a igreja como pessoa, mas tudo aquilo que Deus estabeleceu e fez, ele é sagrado. Então, sobre o mundo espiritual também funciona. Então, se eu faço casa de negócio, balcão de negócio, a respeito de Cristo ou das coisas espirituais, a sua fé também ela é abalada. Ou seja, Jesus, a igreja que tem o Jesus que cura, o Jesus que prospera, e é apenas uma igreja pequena que poucos entram, que é Jesus que salva. Pense nesse particular, onde as pessoas só comparecem em virtude de questões dos seus interesses privados. Ou seja, se eu tenho interesse de ser curado, eu vou para a igreja que eu digo, ou que entendo, que lá tem a cura. Ou vou para a igreja que tem a revelação. Ou eu vou para a igreja que apenas tem uma mensagem evangelística porque eu quero ser salvo em Cristo Jesus.
Se Cristo é o mesmo, se Cristo é o anunciado, é a promessa, se cumpriu a promessa, e aquele que foi ressuscitado pelo Pai, e hoje está à destra do Pai, sentado, aguardando o tempo designado por Deus, por que eu teria que fazer deste nome um negócio? O que tu me diz, Jetson? Amém. Amém. Glória a Deus. A gente precisa entender que a promessa, ela não é só isso, né? Curar é algo maravilhoso, revelar algo bom, principalmente quando vem da parte do Senhor, verdadeiramente vem do Senhor. Só que a gente precisa entender que isso não é o tudo, que isso não é o essencial da nossa vida cristã, mas que isso faz parte, mas que não é o principal foco da nossa vida cristã. Verdade. Eu olho para a questão de igreja hoje, eu vejo o mesmo Cristo. Não vejo dissensão dentro de uma igreja que confia no Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu íntimo, no Cristo ressurreto. Não pode haver dissensão dentro da igreja. Não pode haver dissensão entre o povo dito, chamado e conhecido pelo nome de Deus. São os homens que fazem isso. São os homens que fazem diferença para que eles sejam a expectativa nesta terra. Ao contrário, a grande expectativa é Cristo Jesus na minha, nas nossas vidas. Jesus não pode ser dividido. Jesus não pode. O que o Jesus que aqui passou, o Cristo, chamado Cristo, ele disse aos seus: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, né? Libertai os cativos, dar vista aos cegos, curai os aleijados, os enfermos, porque Cristo ele foi para os doentes, não foi para os sãos. E quando os sãos estão debaixo apenas de negociações. Mas eu quero dizer para você que, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 14, a centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição. Então, quando aquele centurião presenciou o momento em que Cristo inspira, entrega o seu espírito a Deus, ele dizendo que estava tudo consumado, a natureza ela reagiu, o mundo houve uma mudança momentânea, ou seja, daquele lugar, o mundo não suportou, o mundo físico, a terra, o ar, né, as nuvens, o sol não suportaram essa reação no mundo espiritual. Ou seja, o momento em que a palavra de Deus se cumpre em Cristo, foi o momento em que os seus pecados foram vistos. É isso que sustenta a nossa fé. Dito por Isaías, que ele levou sobre si os nossos pecados, se fez maldito por nós. Foi o momento do sacrifício. E aquele centurião olha para a natureza, olha para os soldados que morreram, que estavam próximos da cruz, e afirma uma palavra: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Se você crê, ou se a sua fé está pautada na ressurreição de Cristo, você não tem por que se abalar no mundo presente. Nós olhamos, e algum comentarista da lição disse: sem a compreensão, crença e defesa da ressurreição de Jesus Cristo, todas as demais doutrinas, tradições e rituais cristãos, elas perdem o sentido. Elas perdem o sentido. Então tudo está pautado na fé que você e eu, nós, estabelecemos em acreditar que Cristo foi ressuscitado pelo Pai para te garantir a vida eterna por meio dele, para garantir a tua santificação, para garantir a tua justificação e para garantir a tua regeneração. Sim. E agora, Jetson? O que tu me diz, Jetson? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos ainda falando sobre ressurreição, mas existe algo que está sob a expectativa do povo, de Deus e da terra. Hoje muitos julgam que esta pandemia ela é
uma questão de uma nação. Uns julgam que esta nação, a China, produziu tal pandemia, né? Eles foram aqueles da onde originou a tal pandemia, o vírus. Foram eles que produziram em laboratório, outros que foi o governo chinês. Enfim, outros dizem que é uma penalidade, né? Uma penalidade que a humanidade está sofrendo por ter insultado a Deus. É uma correção divina e assim por diante. Aonde está a tua fé diante de toda essa circunstância? As pessoas hoje, mesmo ditas cristãs, elas estão em pânico. Elas estão em pânico. E esse pânico, eles se reduzem. Eles se reduzem a uma reclusão familiar. Estão dentro de casa. Estão dentro de casa, não saem, não deixam os demais saírem. Porque o medo, o temor tomou de conta desses lares. Não é verdade, Edson? É verdade. E aí, pastor, o que eu acho interessante, porque a gente vendo na lição sobre o arrebatamento da igreja. Aí eu pergunto para o senhor, o grande colapso global que está prestes a acontecer, quando ele acontecer, a igreja vai estar aqui ou a igreja vai estar arrebatada? Bom, quando se fala de colapso global, nós temos que saber distinguir o que se trata sobre arrebatamento. Uns estão dizendo que nós estamos na grande tribulação, porque já definem o anticristo. Não, o espírito do anticristo, ou seja, o comportamento, a personalidade, está inserida naqueles que se comportam sob a descrição bíblica dada a respeito do anticristo na terra, mas não é o anticristo. Ainda não. Ainda não. Porque se o anticristo estivesse aqui, você já estaria. Jesus já tinha buscado a sua igreja. Você estava aqui na terra. Você já estava participando da grande tribulação. Então aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Um dia os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai se cumprir estas coisas? O que é que o Senhor respondeu? Não cabe a vocês tempos e épocas. Alguém quer adivinhar, alguém quer calcular matematicamente, né? De uma forma que a ênfase à pessoa, ao nome, é dada, essa glória, mas não pertence, não cabe você discutir, não cabe você estabelecer tempos, não cabe estabelecer épocas. A única coisa que Cristo estabelece é que nós observássemos a videira quando ela floresce, ou seja, os tempos que são aqueles que anunciam, prenunciam a volta de Jesus Cristo. Aí você diz, o que é que tem mais a acontecer para que se cumpra o arrebatamento da igreja? Praticamente nada. Agora, cabe à vontade de Deus, né, estabelecer esse momento para que a igreja seja levada por Ele. O que cabe a nós é estabelecermos a nossa fé. Primeiro, acreditando que a ressurreição foi uma realidade. Amém. Segundo, é que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Terceiro, é você viver a paz e a santificação com todos. Senão, nós não veremos o Senhor. Então, se você tem alguma adversidade na sua vida, em consequência a uma vivência deturpada com pessoas, né? Se você tem uma vivência sobre divisão com pessoas, famílias, se você é um crítico, se você é um incrédulo, arrependa-se, peça perdão, reconcilie com o seu irmão, reconcilie com o seu Deus, porque aí você estará se preparando ou preparado para o advento da vinda de Jesus Cristo. É o que está estabelecido nas 10 virgens, 5 loucas e prudentes. Então, haverá um povo. Então, as profecias que são dadas hoje, elas são passivas de julgamento. Não receba tais profecias que dizem que Jesus está hoje buscando o seu povo. Não cabe você nem eu revelarmos a respeito dessas coisas. Então, o advento do arrebatamento da igreja, ela é uma realidade.
Amém? Ela é uma realidade. Você crê? Eu creio. E tu, gente? Eu Tu creio, crê? em nome de Jesus. E a gente precisa estar preparado, pastor, para o arrebatamento da igreja. Sim. E não para as desgraças que podem acontecer futuramente. E é isso que infelizmente acontece. Quando a gente vê, não, vai acabar a comida. O que todo mundo faz? Estoca a comida. Vai acabar a água. O que o povo faz? Compra caixas e estoca as águas. E o que a gente precisa, como cristão, realmente estar preparado e aguardando todo dia, não são por desgraças que vão acontecer, mas sim pelo arrebatamento da igreja, pelo nosso encontro com o nosso Salvador. Amém. Você está entendendo isso? Que esta palavra que nós estamos aqui, não porque nós temos algum merecimento, mas porque Deus está tendo misericórdia de nós. Nós não estamos falando a lição na sua essência, mas nós estamos tratando daquilo que tem por objetivo a lição da Escola Bíblica Dominical. E eu creio piamente sobre esta mensagem do arrebatamento da igreja, porque quando nós afirmamos que a ressurreição é o ápice da tua fé, a ressurreição, ou melhor, o arrebatamento é consequência. Porque, como já dizia o irmão Gerson, você não está se preparando como as 10 virgens para estocar, né? Para estocar, com medo da adversidade, com temor da adversidade. Eu sempre digo, Jetson, para nossos irmãos, que sejam obedientes, né? Obedientes. Primeiro, você tem que crer que você é crente, né? Em Cristo Jesus. Segundo, você tem que ser fiel ao Senhor, né? Essa fidelidade, ela não pode afastar de dentro da tua casa, nem da tua vida, da tua boca, dos teus olhos, dos teus ouvidos. São o sentido do teu corpo. Nós não vamos tocar a respeito desse assunto. Mas nós estamos falando de fidelidade. Viver a paz com todos e a santificação, ela é pessoal, é sua. Isso vai resultar no mundo coletivo. Então tudo aquilo que te condena, né? Porque o coração ele sempre vai dizer que você tem que aproveitar o momento. Né, gente? Alguém está dizendo, isso, Jesus vai voltar, então eu tenho que aproveitar. Não é assim que funciona. Porque Eclesiastes ele vai dizer para o moço, né, os jovens, as pessoas mais jovens, olha, faça tudo que vier ao teu coração, mas um dia o Senhor requererá de ti. Então eu tenho que fazer as coisas com prudência, com sabedoria, com entendimento, para que a minha própria consciência, a minha fé não seja abalada, a minha consciência não me condene. É por isso que Paulo fala para a gente fazer uma avaliação antes de você ceiar. Se você não faz essa autoavaliação, né, a tua própria consciência vai ser o teu juiz. Não é verdade? E qual é a consequência vindoura quando nós tomamos a ceia sem avaliar de forma indigna? Aí o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios? 11, versículo 23 e diante. É por isso que há muitos doentes e fracos entre vós, e muitos que já dormem, ou seja, morreram porque fizeram parte do corpo de Cristo de forma indigna. Essa morte espiritual também era uma realidade. As pessoas fazem isso de forma indigna e acham que são, né, verdadeiros cristãos, e a ressurreição, ou melhor, o arrebatamento está bem aí. E eu não posso afirmar que você vai subir. Agora, existe um mundo de equilíbrio. É por isso que a palavra de Deus diz que você e eu não sejamos demasiadamente justos, nem ímpios. Existe um mundo de equilíbrio. Você é espiritual, mas também você é carnal. Porém, você pode, certamente, mortificar a vontade da carne. Porque a palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo e a sua carne não está sendo mortificada, será que você vai ser arrebatado juntamente com todos? Aí que fica a questão, né? Triste para sofrer. Nós não podemos fazer juízo hoje, mas eu posso dizer para você, tome muito cuidado, porque você pode se decepcionar. Amém. E aí? O que você me diz agora, gente? Amém. Oh, Jesus. Amém? Bom, em João capítulo 14, versículo 1 a 4,
Jesus deixou essa promessa de voltar para buscar os seus. Ele deixou essa afirmação que ia para o Pai, preparar lugar e voltaria outra vez, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Glória a Deus. Que promessa abençoada, né? Amém. Eu quero dizer para você que você tem que viver as promessas de Deus. Você tem que viver debaixo da promessa de Deus e não dos homens. Os homens, a promessa dos homens, elas são verdadeiras ou não. Você tem que apenas obedecer, segundo a palavra de Deus, aquilo que está escrito em relação aos homens. Agora, a Deus, você tem que vivenciar suas promessas. E se você está debaixo dessa promessa, eu creio que você não está desesperado, que você não está abalado, que você não está sendo deixado levar pelas situações e adversidade que hoje nos cercam. Não estou dizendo para você ser eufórico, não estou dizendo para você ir às ruas, fazer manifesto, carreata, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo primeiro para você obedecer, mas para você continuar vivenciando as promessas de Deus. Não é este momento que vai fazer com que o próprio Deus saia do seu trono para tirar o povo da sua terra. Não é assim que funciona. Porque se assim funcionasse, Deus tinha tirado o seu povo imediatamente do exílio. Não tinha deixado Daniel descer a cova. Não tinha deixado os seus irmãos descer a fornalha ardente. Não tinha deixado fazer com que Abraão viesse apresentar o seu filho para ser imolado, que prefigurava e apontava para Cristo. Se fosse assim, o povo não tinha recebido juízes para defendê-los no momento oportuno. E a palavra de Deus que no tempo dos juízes, quando faltava o juiz, o povo se arrependia e clamava ao Senhor e Deus mandava outro juiz. Você está entendendo esta palavra que Deus está falando com você nesta manhã? Eu quero te dizer e ainda afirmar que ainda antes de nós para depois buscar, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Esta promessa está por Cristo Jesus. Ainda, então ele precisava ir para poder vir buscar. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, se Jesus não tivesse sido assunto aos céus, no momento visível aos olhos humanos, o anjo se apresenta aos galileus e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para a altura? Esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo Jesus que vai voltar desta forma. Glória a Deus. Então, se você crê na promessa, na palavra de Deus, então não precisa você estar atemorizado, né? Aterrorizado, até mesmo como revelações que hoje estão sendo dadas. Por exemplo, eu recebi uma, Jetson, que talvez você pode receber, não estou criticando quem recebe e quem... Não, a palavra de Deus diz que nós temos que fazer prova, né? E uma pessoa falando que 6 dias de escuridão, né? A partir de hoje, 6 dias de escuridão, então eu estou vendo o sol, a luz do sol, né, na rua. É só para enfatizar algo que as profecias, elas são passíveis de serem julgadas. Foi o próprio Paulo, quando chegou na igreja de Coríntios, que estava havendo uma confusão entre isso. Não estava havendo ordem no culto. Então, quando você reunir, diz a palavra de Deus, tem que ter cânticos espirituais, tem que ter oração, né? Tem que ter louvor, tem que ter a palavra. E na igreja de Corinto estava acontecendo uma confusão, né? Todo mundo queria profetizar. Não é pecado você profetizar, mas tem que ter ordem. E outra, ela tem que ter fundamento na palavra de Deus. Toda profecia que não tem base bíblica, ela é passiva de ser descartada. Não foi eu que disse isso, foi Paulo. Ele disse, olha, que profetize 1 ou 2, e se tiver, intérprete, e se não tiver, cale-se. E aquele que tiver, os demais ouçam a profecia e a julguem.
Não foi eu que disse. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Amém. Amém? Amém. E agora, gente, o que isso me diz? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Já falando da ressurreição, do arrebatamento. E a vida eterna com Cristo. Como é que fica a nossa vida eterna com Cristo? A primeira coisa que a gente precisa se conscientizar é que nós não somos salvos por merecimento próprio. Não. Né? A gente não vai ser salvo, eu vou ser salvo porque eu sou pastor, vou ser salvo porque eu sou líder, eu vou ser salvo porque eu tenho não sei quantos milhões na minha conta. Não. A salvação, a vida eterna com Cristo, ela não é merecimento próprio. É devido à graça do Senhor que nos alcança. Porque se a gente fosse analisar, se fosse por merecimento próprio, o que nós fazemos diante da grandeza de Deus? Então, certamente, nós nenhum seríamos salvos, porque a gente não tem argumento suficiente para comparar com aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu acho interessante, Jedson, que nesse momento de crise, eu lhe pergunto, quem está morrendo agora está subindo com Cristo ou está indo para o inferno? Nós estamos tratando de vida eterna. E a vida eterna ela não está sujeita apenas a um entendimento, que é a vida eterna com Cristo. Mas tem uma vida eterna chamada, uma vida eterna preguiça de tribulações, de adversidades únicas e eternas. Você tem capacidade de fazer esse ajuizamento? E aí, gente? Pesado. É pesado, né? Essa é bruto. Eu acho interessante que as pessoas, com todo respeito, as pessoas que oram, que profetizam, mas eu tenho muito cuidado com essa situação e eu tenho por base a maior profecia, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que tem muitos que dormem, estão desatentos, estão reclusos. É como os dias depois que, pós-exílio, né? O povo voltaram para casa e Deus levantou os profetas menores. Entre eles estava Ageu, estava Amós, né? Estava Naum. E Ageu foi um dos precursores que instigou o povo, né? Através da palavra orientada por Deus. E Deus manifesta e diz, olha, tem 7 anos que vocês voltaram do exílio. Estão dentro dos seus palácios, né? Estão no seu luxo, né? Estão comendo do bem e do melhor, vestindo o melhor. Estão dentro das suas casas. E o meu santuário está em ruínas. Eu mandei a saraiva, eu mandei a traça, eu mandei a ferrugem, eu mandei até que o bolso de vocês fosse parecido com um saco furado. E mesmo assim, vocês não lembraram da minha casa. É interessante isso, gente, porque eu coloco uma interrogação aí, né? As pessoas hoje têm por o arrebatamento, têm por a ressurreição, mas têm também por a vida eterna seus entendimentos. Mas a palavra de Deus nos traz um entendimento. A vida eterna ela já se define por si própria nas suas palavras, no seu conceito. Vida eterna. Ponto. É quando o próprio faraó perguntou para Moisés, quem é que te enviou? E Deus tinha dado uma ordem para Moisés. Responda para ele, diga, eu sou. O eu sou me enviou aqui. Não tinha argumento para questionar, porque é uma definição exata. Então eu digo para você, se nós somos merecedores da vida eterna. E eu questiono muito, porque as pessoas dizem, olha, vai ficar muita gente, né? Vai ficar muita gente. Eu olho para a palavra de Deus, eu vejo sempre a metade, 50%, é o que a palavra de Deus nos diz, né? Um ficará na cama e outro vai subir, um ficará no campo e outro vai subir, um estará no curral e o outro vai subir. Eu não sei se essa matemática, esse percentual, nós podemos adotar, porque a vontade de Deus, os cálculos de Deus não cabem a nós, não pertencem a nós. É o teu cálculo, é o meu cálculo, mas eu não posso estabelecer números. Eu não posso dizer quantas pessoas
irão ao reino dos céus. Eu não posso estabelecer isso. Você não é juiz, você não é um matemático, você não é um oficial de Cristo para que Ele te envie para cá para fazer matemáticas a respeito de quantas pessoas irão. Não cabe a você. Alguém fica fazendo juízo quando alguém morre, falece, num acidente, ou agora no hospital, que muitos descem a cova. Eu aproveito o momento, o ensejo, para dizer: cuide-se, faça a higiene, use álcool, faça a limpeza da sua casa, do seu quintal, faça a higienização do seu veículo, da sua moto, da sua bicicleta, do seu sapato, dos seus utensílios quando você usa, que vai à rua e volta de lá, de todos os alimentos que você compra. Nós estamos nesse padrão de vida hoje, gente. Mas eu quero te garantir uma coisa: a vida eterna também é uma realidade. Amém? Então, se Cristo prometeu, Ele afirma lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, pelo apóstolo Paulo, dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, aqueles que dormiam em Cristo foram ressuscitados primeiro. Se você ler os versículos anteriores, e nós que estamos vivos nos encontraremos juntamente com Ele nos ares. Então, quando o Senhor afirma isso, Ele encerra dizendo: e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! É aí que haverá a sua transformação do seu corpo corruptível em incorruptível. Não haverá mais doença, não haverá mais dores, não haverá mais tristezas, nem choro, mas apenas a alegria no Senhor, o Cordeiro de Deus que estará no meio da cidade, a Nova Jerusalém, aonde o sol esconderá o seu esplendor e nós viveremos segundo o iluminar, da luz deste mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? Então, a vida eterna, ela é uma realidade. Nós não vamos falar de trono branco, nós não vamos falar do trono do julgamento, nós não vamos falar do momento do galardão, do galardoar, das recompensas, porque o juízo do trono será apenas para aqueles que vão comparecer para juízo e condenação. E nós não. Estaremos julgados segundo as nossas obras para efeito de galardão. Amém, gente? Glória a Deus. E aí, como é que nós vamos viver a vida eterna? Por causa de quê, gente? Amém. Glória a Deus. E agora, gente? Pastor, há uma certa dúvida de algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas inclusive perguntando sobre isso, e é um dos assuntos da nossa lição. Como nós iremos viver a eternidade? Nós vamos ser seres inconscientes ou conscientes? É algo que se discute muito. Eu vou ficar sem memória, eu não vou lembrar de nada. É algo que acaba as pessoas tendo uma certa dúvida em relação ao que a gente vai viver na eternidade. Primeiro, você não vai ser salvo porque você tem medo do inferno. Às vezes, não, é porque eu faço boas obras, não, é porque eu ajudo o vizinho. Você não vai ser salvo por isso. Isso são situações para efeito de galardão. Você vai ser salvo pelo amor de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, isso firmado na cruz do Calvário por meu e o seu favor. Entenda isso. Você não vai ser salvo pelo seu merecimento. Nós temos que fazer algo para o cumprimento da palavra de Deus que o próprio Cristo estabeleceu. Até Paulo afirma sobre a religião verdadeira. Não é? Não podemos ser ignorantes a respeito da religião verdadeira. Não é só pregar o Evangelho. Não é só anunciar as boas novas. Não é só curar o enfermo, como tem a igreja dividida para esse fim. Igreja que apresenta cura, igreja que apresenta salvação, a igreja que apresenta prosperidade. Não é esse fim. Jesus manda a gente dar uma ordem. É por isso que este momento, quando a gente fez o culto
ação social, gente, nós continuamos fazendo, principalmente agora. Paulo vai dizer aos Colossenses, no final do livro, vai dizer, em tão grande necessidade, né? Eles reuniram e fizeram uma oferta para Paulo, e Paulo disse, já chega, eu já tenho mais do que o necessário. Se Deus não recompensar vocês aqui nesta terra, 2 vezes mais vocês serão recompensados lá no céu. Glória Aleluia! Então é para efeito de galardão. Então você não vai ser salvo porque você tem medo do inferno, e nem precisa ter, porque você está protegido, você está santificado, você está justificado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero afirmar primeiramente, a tua salvação depende primeiro da tua fé em Cristo Jesus e as tuas obras que devem ser desenvolvidas, porque as obras sem fé, elas são mortas e vice-versa. Então se você só faz obras, mas não tem fé, você vai ser uma pessoa ignorante, insensata, tola. Aí alguém vai dizer, mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Aí é diferente o negócio. Então se você não desenvolve as obras pela fé, ou só tem as obras sem fé, então a obra sem fé é tola. Aí o autor vai dizer, então eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Então nós temos que continuar servindo sobre a religião verdadeira, que é esta: servir aos necessitados e às viúvas nas suas necessidades. Amém? Agora alguém, volta a pergunta agora de novo, gente. Há um questionamento, né? Como nós vamos viver essa vida eterna com o Senhor? Se nós vamos ser seres conscientes ou inconscientes. Há uma discussão, eu sempre vejo alguém comentando, não, porque nós vamos esquecer de tudo, não vamos lembrar de nada. Aí já outro diz, não, nós vamos ser conscientes sim, nós vamos lembrar do que Deus fez por nós. A palavra de Deus, o apóstolo afirma que a única coisa que nós não vamos perder é a nossa consciência. Nós seremos semelhantes aos anjos. Amém. Não casaremos, nem daremos em casamento. Né? Você será ser consciente. A única coisa que não vai se perder é a tua consciência. Por quê? Quando o Senhor afirmar a respeito das tuas obras, você vai lembrar daquilo que você fez aqui na terra para efeito de galardão. Não espiritualize de tal forma que você vai viver, né, um fantasma. Não. Vai ficar atravessando parede, né? E você vai ficar voando, brincando. Ninguém sabe dizer. Porque após o período milenial, que Deus destruir com um sopro aqueles que serão soltos, 1/3 dos anjos caídos, que se tornaram tão perversos, que a palavra de Deus diz que eles não foram passíveis de soltura. Eles serão soltos no período milenial para tentar aqueles que nascerem no período milenial que não conheceram a palavra. E eles se manifestarão contra Deus e Deus destruirá eles pelo sopro. Daí em diante, após o período milenial, se encerra. E este período de bonança ou de forma de vida, ela está sob oculto. É por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que não chegou aos teus ouvidos e que os teus olhos não contemplaram, é o que está preparado para aqueles que hão de herdar a salvação eterna. Glória a Deus. Amém? Então, a tua consciência ela estará preservada. Amém. Preservada. Glória Amém? a Deus. E agora, gente? Agora a gente está chegando ao final da nossa lição, né? Como o pastor falou, é algo que a gente precisa entender, que dá um pouco de uma discussão sobre isso, né? Nós não vamos perder a nossa identidade. Quando a gente chegar no céu, como o pastor falou, nós vamos saber quem nós somos, porque Deus nos fez dotado de inteligência. Então não faz sentido no céu, que é um lugar maravilhoso, a gente chegar lá e ficar bobó da vida, não saber o que aconteceu, o que Você vai trabalhar. vai acontecer. Você vai trabalhar. Só não vai ter morte, né, pastor? Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter Isso. fome, não vai ter peste. Graças a Deus. Isso. Amém. Também. Amém. Eu só marquei aqui uma parte da nossa revista que eu achei muito interessante, que o título diz sobre o regresso ao estado de plenitude.
e o escritor vai dizer assim: não haverá oportunidades para a operação do diabo, pois esse finalmente será condenado. Está lá em Apocalipse 20:10. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. O diabo estará condenado, o mundo restaurado conforme os planos do Pai, e todos nós libertos da opressão da natureza carnal. Amém. Amém. Lá nós não vamos ser mais tentados. O diabo não vai ter mais a oportunidade de nos tentar. E a nossa natureza, né, pecaminosa, a carne, ela também não vai ter nenhum poder sobre as nossas vidas quando nós tivermos a nossa vida eterna com Cristo. Eu acredito que essa lição foi oportuna. Né? Muito oportuna. Ou para tirar alguns comichões das ideias, né? Amém. E a palavra de Deus ela é fiel e justa. E digo para você, não tenha dúvida, o céu é melhor, os detalhes a respeito da eternidade são supérfluos, ou seja, os questionamentos, porque não cabe a nós ficar discutindo e você não vai ganhar muita coisa com isso. O que você vai ganhar é permanecer firme, sob a certeza que um dia Jesus voltará e buscará um povo de boas obras, um povo que estabelece pela fé a anunciação das boas novas de salvação a todos aqueles que creem, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Deus te abençoe, Jéssica. Amém. Deus abençoe você. E outros assuntos que estão pertinentes a essa lição, você pode acabar de dar uma lida, uma meditada nessa palavra, que ela é certamente alimento para a tua alma, ela é alimento para o teu espírito, para a tua mente, para o teu consciente, né? Porque eu creio piamente que o Espírito Santo continua falando conosco, no nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Então vamos orar, né, gente? Amém. Se não orar, né, para encerrar, acreditando que o Senhor continua comigo, com você, com todos nós, no nome do Senhor. Meu amado e querido eterno soberano Pai, nós somos agradecidos pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade. Guarde o teu povo neste dia e à noite teremos um grande culto, ó Deus Santo, na direção de missões. Nós te pedimos que continue falando conosco através desses assuntos, entre outros, para que a fé de fato, se meu Pai, seja vivenciada na vida de cada um dos teus. É o que nós oramos agradecido, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Seja abençoado onde você esteja, que a alegria do Espírito Santo te envolva. E vamos nos desapegar do que é material, né, pastor? Do que é físico, do que é dessa terra. Vamos nos desapegar um pouco e vamos se apegar naquilo que é eterno, que é celestial e que vem de Deus. Gente, não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo, tá? A gente vai conversando pelos comentários. Você pode deixar a sua opinião ou pode deixar a sua pergunta e a gente vai debatendo, tá bom? Que Deus abençoe, a paz do Senhor.